CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na tarde de ontem os pedidos de uso emergencial no Brasil das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no Brasil no combate à Covid-19. E sobre a vacinação aqui no país, a gente vai conversar agora ao vivo com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Doutor, muito bom dia, muito bem-vindo à CBN. Obrigada por falar com os nossos ouvintes. É um prazer, Ingrid, estar aqui com vocês. Bom, e a gente começa perguntando quantos % da população precisa ser vacinada para barrar o coronavírus? Então, isso é uma pergunta ainda que a gente não sabe responder, né? A vacina e os estudos avaliaram a eficácia no sentido de prevenir doença. Então, assim, a própria Organização Mundial de Saúde, ela deixa claro que o objetivo de 2021 é evitar internações e óbitos, quando ela recomenda que a gente tem que vacinar 20% de toda a nossa população, ou seja, o grupo de risco. Esse é o objetivo inicial que a gente tem que alcançar, para evitar as internações, evitar internações em UTI e evitar o óbito. Grupo de risco aqui a gente pode falar basicamente pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade. Então, o Brasil, pelo Plano Nacional de Imunização, está previsto vacinar esse grupo no primeiro semestre de 2021 e a partir do segundo semestre abrir essa vacinação para a população geral. Estima-se, né, que a gente precise vacinar 60%, 80% de toda a população. Mas é bom entender que esse vírus ele vai se tornar endêmico no Brasil. A gente vai conviver com ele. Assim como o da influenza, o H1N1 teve a pandemia em 2009, a gente teve um impacto enorme em termos de internação de óbito, e depois ele se tornou endêmico e com a vacinação anual, a gente mantém uma taxa de hospitalização e uma taxa de óbito bastante razoável. Vai ser a mesma coisa para o novo coronavírus. Então, nesse momento, não é correto falar em controle total do vírus, da circulação do vírus, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é redução de internações e óbitos a partir do momento que a gente vacine esses 20%, 25% que fazem parte do grupo de risco. E buscar evitar um colapso no sistema de saúde, né? Exato. Esse é o objetivo principal. O objetivo principal é evitar colapso e não circulação do vírus. E a pessoa, ao ser vacinada, caso ela apresente os sintomas de forma leve da Covid-19, ela ainda pode transmitir o vírus? Assim, mais uma vez, né, a gente não tem essa informação. A vacina avaliou adoecimento, quer dizer, se protege contra adoecimento. Isso, todas as vacinas protegem com grau diferente de eficácia. Contra as formas severas, elas são bastante similares e, portanto, não foi avaliado transmissão. Pode sim, a vacina pode proteger de sintomas graves, de internações, de óbito, mas pode sim, vamos dizer, permanecer essa questão da transmissão, mesmo numa pessoa vacinada. Isso não foi avaliado e, nesse momento, mais uma vez, o mais importante é evitar internações e óbitos. E não propriamente a transmissão, porque a gente nem tem vacina suficiente no mundo para isso, né? Então, se lembre que a vacina da gripe nós temos que vacinar todo o ano. E muito provavelmente a gente vai ter que vacinar
de tempos em tempos também para o novo coronavírus. E agora falando sobre a questão de tratamento, na reunião da Anvisa, os técnicos falaram várias vezes que não existe tratamento precoce contra a Covid-19. Na sua avaliação, qual que é a importância dessa afirmação da Anvisa no contexto que a gente vive nesse momento? Eu acho que reforça o que já vem sendo divulgado pelo CDC, órgão americano de controle de doenças, pelo NIH, o órgão de pesquisa dos Estados Unidos, pelo ECDC, o órgão de controle da União Europeia, pelas diversas sociedades científicas, aqui no Brasil, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Ticiologia. De novo. Nós tivemos um problema técnico aqui, já nós voltamos à entrevista com o infectologista Júlio Croda. Estávamos falando sobre a reunião de ontem da Anvisa, onde os técnicos falaram várias vezes que não existe tratamento precoce para a Covid-19, contra a Covid-19. E a gente estava perguntando para ele qual que é a importância dessa afirmação da Anvisa nesse momento. A gente lembra que ontem foi aprovada, além dessa informação passada pela Anvisa, também foi aprovada as 2 vacinas para uso emergencial contra a Covid-19 aqui no Brasil. E a gente estava falando sobre a questão da vacinação e agora a gente estava conversando com ele sobre essa questão do tratamento precoce. Nós conseguimos restabelecer o contato com o infectologista Júlio Croda, que volta a falar para a gente sobre essa questão do tratamento precoce. Ingrid, então assim, a gente estava falando, né, que as sociedades científicas todas já emitiram nota afirmando que não existe evidência científica para iniciar nenhum tratamento precoce com antiviral específico. Isso não é novidade, né? A gente não tem antiviral específico para doenças agudas. A gente pode falar que a gente não tem um antiviral para dengue, a gente não tem um antiviral para chikungunya, a gente não tem um antiviral para zika. O antiviral que a gente tem para influenza só se for introduzido nas primeiras 48 horas, que é o Tamiflu. Então é muito difícil, do ponto de vista biológico, produzir antivirais para doenças agudas, né? A gente não tem essa opção. E não seria diferente para o novo coronavírus, né? Então, isso já está bem consolidado. Não é que a gente não sabe. Em relação, por exemplo, à hidroxicloroquina e a própria ivermectina, já tem uma série de estudos clínicos provando que ele não é efetivo. E, portanto, a Anvisa, baseado nesses dados e assertivamente, justificou que a solução definitiva para o controle da doença, ou pelo menos para evitar internações e óbitos, é a vacina. E sempre foi para as doenças virais agudas. A gente pode falar a vacina da febre amarela, a vacina do sarampo, a vacina da influenza. A gente não tem tratamento específico, mas a gente tem a vacina. Criar anticorpos para combater o vírus é o principal modo de evitar internações e evitar o óbito. Então, assim, nada diferente do que já existe. Em relação às medidas de biossegurança, a gente já vê há um tempo que as autoridades de saúde vêm falando que não é porque tem uma vacina que as pessoas podem relaxar e parar de utilizar a máscara e outras medidas, como o uso de álcool em gel. É possível saber quando essas medidas não serão mais necessárias ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Muito cedo, né? Como a gente falou, eu acredito que por um bom tempo a gente ainda vai ter que adotar essas medidas do ponto de vista coletivo, porque, como eu falei, os estudos não avaliaram o impacto da vacina na transmissão. A gente vai ver isso na prática, quando a gente vacinar uma grande parcela da população, entre 60% e 80%, a gente espera que reduza a transmissão, mas não foi objeto dos estudos científicos. E a gente vai ter que acompanhar a longo prazo como isso vai se dar. Então é importante entender que a ciência não tem resposta para tudo. Tem resposta para algumas coisas. A gente já falou, por exemplo, do tratamento precoce.
Mas em relação à transmissão, a gente vai observar a partir do momento que a gente tenha uma grande cobertura de vacinados, que isso deve acontecer a partir do segundo semestre de 2021 e talvez só em 2022. E aí sim vai existir uma recomendação formal de pode relaxar em relação às medidas de distanciamento, de uso de máscara, de evitar aglomeração. Essas medidas são simples, são medidas de prevenção individual. Eu acho que, do ponto de vista mais coletivo, por exemplo, toque de recolher, fechamento de algumas atividades, à medida que a gente vacine o grupo de risco, tenha 100% de cobertura nesse grupo de risco, que está mais associado à pressão sobre o serviço de saúde, a gente pode retornar essas atividades coletivas, mantendo as medidas preventivas individuais. E o senhor saberia dizer para a gente quais são ou qual a diferença entre a vacina do Instituto Butantan e da Fiocruz? As diferenças básicas se dão na plataforma, principalmente, né? São plataformas diferentes, uma é de vírus inativado, a outra utiliza um adenovírus de chimpanzé. Em relação às doses, o Butantan você tem que tomar a segunda dose entre 14 e 28 dias. A vacina da AstraZeneca você pode tomar até 12 semanas a segunda dose. Em relação à prevenção de casos graves, não tem nenhuma diferença, ou seja, evitar hospitalização, evitar internação em UTI, evitar óbito, não existe diferença e esse é o objetivo principal. Então, resumindo, atendendo o objetivo principal de uma campanha de vacinação, não existe uma preferência formal em relação a Coronavac ou propriamente a AstraZeneca ou Oxford. Então, a população deve tomar a que tiver acessível, o mais rápido possível, porque daí a gente previne internação e óbito. Mas em relação à eficácia global, que envolve as formas mais leves da doença, a Coronavac tem uma eficácia de 50,4% e a AstraZeneca tem uma eficácia global para as duas doses completas, que foi o desenho do estudo, de 62,1%. Uma diferença muito pouca, estatisticamente não é significante, mas é uma diferença em termos de eficácia global. Do ponto de vista de saúde pública, é muito mais importante vacinar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo do que propriamente a eficácia de uma vacina em termos individuais. Então, a mensagem que a gente tem que passar para a população claramente é que, no geral, não existe diferença entre as duas vacinas e a população deve atender o chamado das instituições públicas e se vacinar à medida que exista disponibilidade de qualquer uma das duas vacinas. Júlio Croda, nós agradecemos a sua participação aqui na CBN Campo Grande, fazendo esses esclarecimentos tão importantes aqui para os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês, esclarecendo as dúvidas, sempre combatendo as fake news, que também nesse momento se dissemina muito na nossa sociedade, e isso faz com que a gente possa ter uma baixa cobertura de vacinação e, portanto, mais sofrimento pessoal e impacto econômico. Exatamente. Muito obrigada. Agora 9h26, nós conversamos com o médico infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.